E aí, pessoal, bom dia. Aí está, bom dia, pessoal. Sabadão de feira. Todo atrapalhado, fui começar a ST, comecei a abrir um stories do Insta, assim, como que vai a merda, não sei o que tá passando pela minha cabeça, eu nunca faço isso. Aí está, sabadaço, sabadaço de feira, 31 de maio de 2025, agora são exatamente 11 horas 42 minutos, e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva, se torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, parar aqui na entrada do beco. Por enquanto só no Comfort, dar uma forçadinha na barra para começar, enquanto eu divago um pouquinho com vocês sobre o dia de hoje, último dia desse maio tenebroso que foi, esse mês tenebroso que foi maio de 2025, né? Pois é, eu queria dividir com vocês que depois de muito tempo mesmo, não sei qual foi a última vez que isso aconteceu, pelo terceiro ou quarto dia assim, ó, flat, em relação à ansiedade, em relação a ansiedade mesmo, é isso aí, essa é a palavra, não tem outra coisa, né? E o meu ansiolítico foi, de fato, foi o churrasco que a gente fez na terça-feira e me fez dar uma resetada, recebi uma energia maravilhosa daqueles que lá estavam e eu espero que esse evento se repita por muito, muito tempo. Se por acaso não se repetir a nível churrasco dos guri e tal, eu penso sim em manter pelo menos com os meus inscritos uma resenha, não tão grande quanto aquela com certeza, mas uma resenha de tempo em tempo a trocar energia, falar mentira, falar bobagem, ideia, estratégia, falar mal da Uber, falar mal do... enfim, né, do estagiário, aquela coisa toda. Eu vou procurar daqui pra frente manter esse contato mais perto com vocês. Acho que eu tô precisando, me fez muito bem. É isso, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria dizer isso pra vocês que foi muito bom mesmo. E nos últimos dias eu tenho entrado num dilema na minha cabeça. Eu estou com um dilema na minha cabeça em relação ao canal, em relação ao conteúdo, em relação à forma com que eu tenho trazido ultimamente, né, os meus vídeos e tal, principalmente nessa fase terrível dos aplicativos, em relação a nós, né? E eu tenho recebido críticas e dicas de duas vertentes principalmente, né? Primeiro, eu tenho recebido muita crítica que eu só reclamo, que os meus vídeos são negativos e não sei o que, e eu não gosto disso e dou razão para isso para aqueles que me criticam. Ponto. De outro lado, eu tenho recebido críticas no sentido de que eu deveria explorar o meu lado engraçado, o meu lado humorista, que talvez isso me fizesse estourar a bolha, chegar em mais pessoas, meu canal crescesse. E eu reconheço de alguma maneira que eu tenho uma forma engraçada de falar às vezes e tal, né? Tem uns rompantes sim, eu sei que vocês gostam, dão risada, aquela coisa toda, e é uma coisa minha, desde sempre foi assim. Mas isso aí, para ser humorista, para ser um comediante, falta muita coisa, né? E me falta disciplina para parar, por exemplo, na frente do computador, apesar de eu já tê-lo há 6 meses, e ir lá, olhar take por take, analisar, cortar fala, deixar só aquele pá para jogar no Instagram, no TikTok, por exemplo, que eu tenho certeza que se eu tivesse essa disciplina eu não precisava mudar em nada o que eu faço da forma que eu faço. Era só chegar lá todo dia, né? Mas daí eu perderia... Hoje eu perco 2 horas para subir meu vídeo sem fazer nenhum tipo de edição, 0 edição, só subo. Eu perco 2 horas do meu dia, vocês não sabem disso. E se eu tivesse que, né, fazer qualquer tipo de edição, análise, corte, para que eu conseguisse pensar esses momentos e talvez jogar na rede para que eu, né, era mais um dia pelo menos, né? Então eu perderia time, não dormiria mais, enfim, né? Então eu tenho andado com esses dois dilemas, né?
Pra que rumo seguir? Seguir falando mal de todo mundo, não sei o que, bababá, e foda-se a vida, não sei o que, papapá, porque eu sei que tem muitos que se identificam com isso. Ou simplesmente ignorar as coisas que estão acontecendo e achar tudo maravilhoso, bonito, cor-de-rosa, como muitos fazem nas redes. Isso me incomoda profundamente quando eu vejo rios de colegas que estão no meu grupo só fazendo piada. Eles só fazem piada. É só piada. Eu fico pensando, cara, esse cara tá na mesma merda que eu, inclusive no mesmo grupo que eu. Eu só vejo piada vindo do canal dele, né? Talvez o objetivo dele seja este. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu me coloco no mesmo balaio como motorista de aplicativo que o cara, que influência que o cara. Eu tenho um pensamento desse jeito e esse magrão tem pensamento do outro. Então o que eu resolvi disso? Vou seguir a linha da piada, do piadista, do comediante, do humorista. Vou passar a noite inteira fazendo corte pra jogar no Instagram e ganhar um monte de seguidores e perder a essência? Para que as pessoas não saibam mais quem é o Daniel? Ou vou ficar esse cara rancoroso, não sei o que? Eu decidi o seguinte: não vou fazer nada, velho. Eu só tenho que ser eu. Até agora eu só fui, chego até a me arrepiar. Até agora, até desde amanhã, dia 1º de junho de 2025, completam 8 anos. Quando tu estiver vendo esse vídeo, eu estarei completando 8 anos nos aplicativos. Meu canal começou um pouquinho depois, começou em agosto. Até agora eu só fui eu. Ah, não ganhei dinheiro com as redes ainda? Ainda! Mas eu já encho um salão de seguidores que estão ali para me ver. Isso me deixa muito feliz. Talvez isso não me traga dinheiro neste momento, mas me traz uma coisa que é muito importante na vida: credibilidade. 10,75. Toda essa ladainha para vir uma corrida de 10,75. Mas vamos dar-lhe, ó merda, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Cancelada com sucesso. Comfort para buscar no Zafari às 10 pro meio-dia de um sábado. Vai começar a não dar nem pra entrar no Zafari essa hora lá. É o lugar mais cheio de Porto Alegre. 19 pila pra rua São Marcos, Bom Jesus. Buscar na Pereira Neto. 1,36 o KM. Nem pensar. Estamos combinados então, pessoal. Obrigado para aqueles que tentam me jogar para cima e abrir esse meu olho humorístico, essa minha veia humorística. Se ela vier, vai ser, pode ter certeza disso, que vai ser da forma mais natural possível, mais sincera possível e mais espontânea possível. 8 pila pra Cidade Jardim, da Cavalhada, e deve ser no Zafari também. Agora já tô com o X ligado e tá vindo um monte de coisa. E aqueles que me criticam que eu só sou negativo, cara, desculpe, velho, eu não sou ator. Acabei de resolver isso com vocês, tá? Então sim, eu espero. Tá pensando agora sobre isso também. Viver das redes sociais? Não, eu não espero viver das redes sociais. Eu espero não depender mais dos aplicativos. É diferente. Não quer dizer que eu vou parar de trabalhar. Porque se eu parar de trabalhar, eu não tenho mais conteúdo para gerar, pelo menos até que eu invente outro, né? Mas eu pelo menos quero balancear isso aí. Eu quero sim ter a necessidade de fazer aplicativo, mas de uma forma mais saudável, né? Para minha cabeça, pelo menos. E sim, por que não ter uma renda com redes sociais? Até porque eu tenho um sonho, já compartilhei com vocês. Daqui a 5 anos eu tenho que definir bem essa data, que todo dia eu falo que é 5 anos, já se passaram 6 meses, né? Estrada dos Alpes, 149, dá pra ir. Mas não se eu tiver que buscar 5 km. Eu tenho que definir essa data, né? Já falei, tô falando que daqui a 5 anos já se passaram 6 meses. Então eu vou olhar no calendário direitinho e vou definir uma data, e essa data vai ser lá o meu norte, aquela coisa assim, ó, que eu vou olhar, vai ser minha data de partida, e vou trabalhar para que eu consiga ser o Brasil, né? Fazendo Uber, gerando conteúdo, beco, olha, tá difícil. Às vezes é melhor sair daqui vazio, sabe, com o aplicativo desligado, do que pensar em fazer favor pra essa gente. Tá? Tamo combinado então? 11,96 pra ir, porque nem pensar. Nem se tivesse aqui colado no meu colo. Tá? Combinado então? Nada muda no canal de Hora de Uber. Graças a Deus. Vamos lá então, tocou ele depois de mais uns 5 minutos. 11h54 agora. Vou buscar minha primeira corridinha. 18 pilas pra Zona da Aranha. Melhor coisa até agora.
Não é ruim mesmo. Daqui até Zodoran, aqui é 10 km, 18 pila pra 10 km. Hoje é o padrão, né? Infelizmente. Subi um morro aqui, pegar lá em cima daquelas ruas ali. Deixa eu abrir o meu mapa que eu não vi qual é das ruas, na verdade. É não sei que Barbosa. Tá, já abri aqui. Pegar passageiro e daí levar pra Zodoranha. Daí já tô dentro dos puffs. E depois vão dar show, né? Hoje nós vamos dar show. Vamos lá, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Eu sou gostoso. Cheguei aqui, fiquei pá, tocou. 9 pila, viagem de 800 metros. Até me assustei ali quando apareceu os numerozinhos. Achei que ele tava louco. O aplicativo dos ganhos, aquele ali, né? Daí trouxe aqui pra Praça Júlio, a mãe, seu filho, e um monte de mala. Eu já achei que tava mal paga a corrida. Tá tudo certo. Continua sendo 800 metros. E agora já tocou 25 pilinhas. Já fiquei de novo, já tocou pra descer a lomba aqui. Mas o que tá acontecendo? Por que tá tudo parado hoje, tia? Tô aqui na Praça Júlio de Castilhos, do bairro Moinhos de Vento, pra quem não pegou a referência. Vou pegar aqui embaixo na Cristóvão agora pro Barra, 25 pilinhas, 9.9 km tá dando. Eu não sei se a hora tá fechada, acho que não, né? Essa hora dá pra ir de boa, sem passar raiva ali no Pato Cacique, eu acho. E... ah não, a hora tá fechada. Ah não, hoje é sábado, a hora fecha domingo. Vou fechar hoje também, acho que fecha hoje também, né? Mas enfim, independente disso é cedo. Ah, tá, tem uma obrinha aqui. A Ramiro é impressionante, né? Tu jogou um balde no meio da pista, assim, jogou um balde d'água, pá, para tudo! Para tudo, tranca. A fila vai lá embaixo na caixa d'água. Enfim, pra todos os lados. Inacreditável. Então tá, agora é só descer a lomba aqui. Uma vez eu vi, ninguém me contou, e eu tava atrás da fila. Eu tava na faixa da direita, lá onde tá aquele... onde eu passei, vocês não viram, Toyota. E bem no meio da loma descia uma grão de patinete. E a fila tava andando a 5 por hora. Eu pensei que era só o arrasto natural dos bunda mole, né? Daí quando chegou na altura da Tiradentes, começaram todo mundo a dobrar à direita. Daí quando eu olhei na frente daquela fila, tinha uma grão de patinete, esses roxos, dando risada e cantando pneu, correndo risco de vida e trancando o trânsito. Imagina só. Que absurdo, né? É cada uma que parece duas. Até nem vou falar que são os bandos de mongolão, porque eu acho até que um deles é especial. Então não vamos entrar nessa seara. Mas a menina tinha cabelo azul. Que não quer dizer nada, né? 1h03 da tarde aqui na Camaquã. Cheguei lá. Ali deixei o rapaz ali no acesso do Applebee's, ali da praça de alimentação do Baixo Barra. E quando ele estava desembarcando tinha 3 retardado mongolão ali parado, esperando com o celular na mão. Eu olhei pra eles, fiquei no meu aplicativo e instantaneamente, pá, entrou a corrida do Arthur. Ele pegou o celular e me olhou. Tu é o Daniel? E tu é o Arthur? Falei pra ele com o mesmo retardo mental assim. E tu é o Arthur? O Arthur não é o retardado, tá? O outro eu não vou falar. Então isso aqui é pra Camaquã, 9 pilas, 3 km, nada mais. Agora eu tô rodando aqui, sem corrida, em direção ao Poço da Cagada, pra ver se deu uma mijada por ali. E esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Eu expliquei pra ela isso aqui, agora a gente anda off, moça. Ah, mas o meu não vem nunca, não chega nunca, se tu pediu X, não. Sim, não sei o que é. Tô aqui no 400 da Túlio de Rose, há uns 3 minutos na teoria do recuo. 1h57. Resolvi nesse momento que vou ali almoçar mijar no posto. Se der pra ficar por ali pra almoçar, já vou ficar por ali. Esse posto aqui, o BR que tá na frente do country. E que tá tudo cinza aqui e os puffs tá tudo cor de caganeira, né? E agora eu tô bem colocado, Jardim Europa, no meio das almofadas, patati patatá. Quando eu cheguei ali, daí eu larguei o rapaz, desceu ali, que eu trouxe lá da Genuíno, lá no centro. E curioso que ela veio me perguntar: moço, tu é Uber? Sim, sou Uber. Ah, eu tô chamando que faz horas e ninguém aceita, demorou pra aceitar e tal, não sei o que. E agora ele tá bem longe, tá vindo, mas tá longe.
por que essa demora toda se o senhor tá aqui e não tocou pro senhor? Eu falei pra você que agora a gente anda off. Eu disse, que é isso, moço? Ah, senhora, me desculpe, mas se eu te contar eu vou ter que te matar. Mas fica tranquila, tu pediu X? Perguntei pra ela. Sim, eu pedi X. Ah, ok, isso aí, esse é o preço. Deve estar pagando uma banana, né? E ele também tá recebendo uma banana. Por isso que tá demorando assim. E daí ele assim, não, moça, banana tá cara hoje em dia. Se tem razão, errado sou eu. Não vou ficar aqui, não vou mostrar na... Gostaram da... Eu gostei. O trocadilho foi bem feitinho, hein? Se tivesse ensaiado não dava tão certo. Vou encostar aqui, ó, bem na porta da conveniência. Que aqui eu vou ficar inclinado. Não sei se é bom comer inclinado. Não deve ser, né? Mas enfim, hashtag fique off. Vou procurar ali ver se tinha algum membro pra anunciar. Não. Só o PG que voltou a ser assinante. Abraço, PG, obrigado pela renovação de contrato, então. Alerta para cenas repugnantes. Apresentar pra... deu uma queimada legal no arroz ontem, sabe? Esqueci, eu tirei a tampa e voltei lá pra minha edição lá de subir, descer, aquela coisa de todos os YouTube. Daí quando eu olhei de novo, só tinha tirado a tampa, não desliguei. Então tá todo... Mas a parte boa do arroz, às vezes é essa, né? E queria apresentar pra vocês um guisadinho com cenoura só pra contrastar com a da semana passada, que era batata. Que eu fiz domingo passado, tava congelado até ontem, porque eu ainda tava no arroz, na galinha descabelada que eu fiz pra mostrar com os guris no domingo. E confesso pra vocês que eu não experimentei esse guisadinho. Eu não costumo experimentar comida na hora que eu tô fazendo assim, só pra ver se tá bom de sal, né? Mas não... Tá docinho. Tá docinho da cenoura, tá ligado? Um temperinho da carne. O arroz tá um espetáculo, tá bem torradinho. Tá bem soltinho. Com aquele gostinho de pipoca, sabe? Que delícia, cara. Vamos combinar uma coisa. Um abraço pro Noturno. Ele fez um stories essa noite. Que o Magrão, um passageiro dele, que ele deixou na estação do trem lá em Novo Hamburgo, ele disse o seguinte: ô meu, teu trampo é da hora, né? Acho que foi essas palavras que ele usou. E o Noturno, como assim? Ah, tu tá aqui passeando a noite inteira, escutando uma música boa, não sei o que, blá blá blá. E o Noturno, realmente, meu trampo é da hora. Então deixa eu aproveitar esse gancho do Noturno, essa comida maravilhosa, pra concordar com o passageiro dele. Essa vida é uma merda, né? Mas é boa pra caralho. Prometo pra vocês e pra mim mesmo, e principalmente a Moisés, pela minha honra, fazer o melhor possível. Não vou chinelhar com a lei de escoteiro, com a promessa de escoteiro, que ela é muito significativa pra mim. Mas eu prometo, pra mim, pro Moisés, pra ti, que essa é a única vez que eu venho no Shopping Guatemi no dia de hoje. Eu tava ali rateando, tava tocando um monte de merda e alvorada e não sei mais o que. Daí tocou 12 pila pra Cristóvão. Estavam lá, foda-se, vão sair daqui. Daí já chega de cara, tem fila pra entrar. As 4 cancelas estavam com fila e a que eu tava, por sinal, estragada, né? E já tem fila ali, ó. E um sábado gelado. Não tá tão gelado, deve estar o quê? Uns 15 graus agora. Mas em geral o pessoal lota o Iguatemi, chuva sem chuva, com feriado sem feriado, no carnaval, na Páscoa, no Ano Novo. É impressionante. É enlouquecedor isso aqui.
E no sábado à tarde, principalmente. Agora são 2h18, então vim buscar a Tereza. E eu prometo pra vocês e prometo pra ti, Moisés, que é a única vez que a gente entra no shopping no Guatemi hoje, tá? Já fomos no bar e talvez não passe mais perto de shopping, porque, enfim, aqui ó, olha só. Olha essa fila aqui. Não tem explicação isso aqui. Isso aqui é bunda molice. É a única explicação, é bunda molice. Porque chega ali na frente tem duas faixas, né? Uma pra embarcar e outra pra desembarcar. Só que vai todo mundo na mesma. Daí os caras vão parar pra embarcar e os outros ficam atrás parados esperando que embarque e desembarque pra ir embora. Depois do traçado sou eu, sabe? Pô. Pior que eu sabia que ia estar assim. Tá assim, ó. Bem assim como tá, ó. Tá vendo? A Avenida Oswaldo Aranha num sábado de tarde com sol. É isso aí. Não tem nada de extraordinário nisso. Extraordinário era Bento ontem, às 8 horas da noite trancada. Mas enfim, peguei a corredinha, tava curtinha, rapidinha, 2 km, 12 pilinhas. Peguei ali no Félix 629, bem na frente do posto. Trouxe pra cá, a moça veio passear com as amigas. E quem nunca, né? Quem não conhece o que eu tô falando, 14 pila, pegar na Tomás, levar pra Fabrício Pilar. Vamos dar. Bom, pelo menos tem 8 minutos, 7 minutos agora atualizou. Tá dando pra deslocar 870 metros. Mas pra mim é melhor que eu esteja deslocando isso, buscando passageiro, do que o contrário, né? Porque é o caminho que eu ia fazer, daqui até Tomás. Porque não dá pra subir a Calduro, porque tem feira ali na João Teles. Não dá pra subir a Garibaldi, que é tudo trancado, cheio de amador. Eu subiria a Tomás Flores pra pegar a Independência, ou ir pro centro, no caso, se fosse o caso, né? E acabou que me tocou na própria Tomás Flores. Então vamos dar ali, enquanto isso eu vou falando com vocês. Pra quem me segue no Instagram já deve ter visto lá uma postagem que eu fiz mais cedo. Os guris lá do podcast, o Caminho Livre, eles postaram o conteúdo deles no Spotify, achei massa. Daí o Marcelo acho que foi o Marcelo e o próprio perfil do Caminho Livre fizeram lá os stories me marcando e tal, e eu repostei. Diego também, foi o Diego que fez as stories me marcando, eu repostei lá e tal. E eu recebi alguns comentários: pô, Daniel, demorou, né? Pô, Daniel, tu deveria fazer isso. O último que eu lembro que foi agora, acho que nossa última viagem, agora há pouco, recebi mensagem, que eu vi ali pelo menos, João Chaves. Acho que é João Chaves, tô fazendo confusão. Tá, mas não veio o caso, né? Pô, tem que fazer isso também, não sei o que, blá, blá. Então eu queria perguntar pra ti, fazer uma enquete assim, desse jeito mesmo, bem do estilo diário de um Uber. Agora são 13h25 da tarde. Tu consumiria meu conteúdo no Spotify? É interessante? Só no áudio, né? Porque eu não sei se realmente é interessante, porque... Mas pode ser que sim, né? O zero eu já tenho, como diz aquele youtuber, né? Mas me responde aí, deixa nos comentários o que tu acha da ideia. Eu vou atrás de me informar. Coloquei no Google rapidinho aqui, já vi que tem uma mãozinha pra fazer. Tem que se cadastrar numa plataforma de distribuição, que eu não sei se é difícil ou se tem que pagar, na verdade. E enfim, eu tenho que me informar a respeito, mas eu imagino que não deve ser nada de extraordinário fazer um upload pro Spotify. E eu também não sei quanto tempo que isso vai me demandar, né? Se for uma coisa que vai me tirar mais 2 horas do dia, talvez eu não faça. Mas se for um negócio de clicar, por exemplo, depois do vídeo na minha cabeça, depois de um vídeo postado no YouTube, tu vai lá e compartilha, ou eu já vou ter o arquivo pronto, vou lá e subo por Spotify, faço ali meia dúzia de configuração que eu posso deixar pronto. Se for só isso, por exemplo, dá pra encarar esse trabalhinho aí de boas. Mas eu queria saber a tua opinião. Tu consumiria o conteúdo no canal no Spotify? Se tiver uns comentários positivos aí e tal, meia dúzia que seja, 2 que seja, eu já vou atrás. Já vou atrás da informação, já vou atrás de ver como é que é, se é muita mão ou não. Vai que daqui a pouco é um público novo que eu atinjo também, né? E eu não tô pensando nem em monetização, porque eu sei que esses artistas que tocam não sei quantos milhões de plays num mês, as músicas dele estão reclamando que o Spotify não paga porra nenhuma. Imagina pra mim, que não deve ter lá, sei lá, não faço ideia de quantas visualizações eu vou ter. Mas, enfim, deixa o seu comentário aí sobre essa plataforma e que eu vou atrás da informação. Parou.
Dona Eugênia, Barra Santa Cecília, 4h10 da tarde. Após uma sequenciazinha bem interessante dentro do travesseiro. Cai nos bidê. Cai nos bidê, aqui eu tô no bidê, tá? Só pra não passar batido. Tudo que é Interpotás, Ipiranga, Silva Só e Joaquim, Porto, Vila Nova são os bidê, tá? Pra quem perdeu o episódio dos bidê, procure aí. Dá uma vasculhada aí pra trás. Daí eu trouxe pro Bruce uma moça, Bruce Experience, um salão com café e tal. Essas patricinhas gostam de frequentar no final de semana, sabe? Ponto de encontro das patricinhas de Porto Alegre. Um deles, né? Daí tá. É a Vicente, aqui é na Vicente, nas minhas costas. Lado direito todo mundo estacionou, provavelmente para ir no Bruce. Do lado esquerdo é proibido para estacionar. E daí quando eu tô finalizando a corrida dela, adivinha? Eu fiquei tocou no próprio salão para levar uma boa corrida. 18 pilas pra lá pro mall da Viva Open Mall. Eu disse, tá, beleza, vou esperar aqui, né? Não consegui. Buzinasse, porque eu tranquei de um jeito que uma faixa tinha os carros estacionados e outra faixa tinha eu. Olhei pra trás, tinha uns 30 carros. Eu vim até aqui, mandei mensagem pra moça. Ó, precisei te aguardar na Dona Eugênia e tal. Daí ela falou, pode dar volta? Eu disse, não posso dar volta. Eu já cancelei na mesma hora. Não quis nem printar, fiquei com raiva, sabe? Pensei, tá, se tocou de imediato a chamada dela, vai vir outra na sequência. Daí até veio, já tô uns 5 minutos aqui parado, até veio uma pro Pontal. Disse, não, Pontal eu não vou hoje. Na hora que eu voltei do Barra lá, já tinha fila de retardado desde do Praia de Belas até lá. Até lá, na Padre Cacique. Porque final de semana a hora fica fechada, né? A Beira Rio, no caso, sentido Zona Sul. Então no caminho Zona Sul, né? Quem tá por ali é pela Padre Cacique. Só que o pessoal chega lá na bandeirinha de escanteio do Beira Rio. Não sei o que acontece lá, o pessoal para pra admirar o estádio. Daí ficou uma irritação passar naquela avenida no sábado à tarde. Que quando eu pego ela, eu sempre perco o pique justamente pela irritação. Que é o que eu tô agora, sabe? Porque eu vinha num pique bom, eu fiz umas 4, 5 corridinhas de 12, 15 pila aqui na volta travesseira e tal. E essa me levar pro mall, pro Viva Open Mall. E lá, se eu não tivesse, eu não ia entrar no Iguatemi, eu já tinha prometido pra nós, né? Pra mim, pra ti e pro Moisés. Mas ali eu ia pegar alguma coisa na volta. Certo que ia seguindo. Daí cancelei. O estagiário só mandou uma merda. E olha só quanto tempo eu já tô falando com vocês. E aqui é uma boa região. Tem um supermercado do lado aqui, ó. Não que eu queira, mas já é pra ter tocado uma meia dúzia. Eu vou ali no Pega os Mijais, isso que eu vou fazer. Dar uma movimentada, trocar de região também, né? Daí eu saio daqui, vou pra lá, saio dos bidê e fico só debaixo do edredom, com os pés de fora. Vou comentar alguma coisa com vocês aqui que tá acontecendo já faz mais de uma semana, talvez. No começo eu achei que era comigo o negócio, porque tô com a vista cansada, segundo o oculista que eu consultei o ano passado, que me receitou aquele óculos ali, que pouco eu tenho usado pro sinal, né? Então já disse que a vista é cansada da idade e tal, tá tudo certo, e, enfim. De fato, a única dificuldade que eu tenho é para ler a Bíblia ultimamente, né? E agora não mais celular, por quê? Agora de 2, 3 semanas atrás, começou que quando eu começava a recusar a fontezinha dos meus ganhos, eu diminuindo à medida que eu apertava no botão X, tá ligado? Eu tinha a impressão que aquilo ali, tipo, cada vez que eu recusasse uma, ele diminuía um pouquinho, recusava a outra, ele diminuía um pouquinho. Eu fechava o aplicativo e abria de novo, ele voltava para a fonte normal. Ramiro para Demetrio, vamos dar 13 pilas. Ramiro, bela corrida dentro dos puff, as coisas que eu gosto de fazer, Bonfim, centro histórico, Bonfim, Cidade Baixa, Menino Deus, fica aqui 12, 13, 15. É para isso que eu vivo. Então deixa eu continuar a consideração que eu tava falando. E daí cada vez que eu recusava a fonte dos ganhos ali, onde aparece o numerozão lá, que agora tá 200, por exemplo, que tem uma fonte padrão ali e tal, não sei tamanho, enfim, não vem ao caso.
Cada vez que eu recusava ia diminuindo. Daí eu fechava o aplicativo, não precisa nem forçar a parada. Era só jogar fora o aplicativo. Clicava ali na janelinha, jogava fora, abria de novo e voltava ao normal. Daí teve um dia que eu, mexendo no celular, disse, não é possível, tem que ter um jeito de resolver a fonte desse celular. Daí eu descobri lá que existe. Eu tô com aquelas fontes de velho, que os ícones tá desse tamanho, sabe? Acabou meu problema de visão. Não tem mais problema, nenhuma dificuldade de ler os endereços, o nome dos passageiros, enfim. Ou seja, meus óculos agora ficaram obsoletos. A não ser quando eu precisar ler a Bíblia. Sinal, faz dias que eu não leio, eu tô precisando, né? E eu pensei, tá, agora vai resolver essa questão dessa fonte aí e tal. E não resolveu. Cada vez que eu apertava no X, ele ia diminuindo. E daí eu me dei conta, a coisa de uma semana atrás, num desses momentos que eu fiquei parado, assim, sem chamada nenhuma, que a fonte tava desse tamanho, assim, sabe? Bem pequenininha. Eu peguei e fechei, e quando voltou, pá! Tocou a corrida, assim. Será que essa fonte pequenininha, que quanto mais eu recuso, vai diminuindo a fonte e eu tô perdendo preferência, tô ficando no final da fila, qualquer coisa parecida? Ou é coisa da minha cabeça? Aconteceu agora ali na Dona Eugênia com exatamente isso. Enquanto eu falava com vocês e não tocou porra nenhuma, eu saí dali, peguei piranga, tava indo pro Pegasus. Quando eu cheguei na sinaleira do Pegasus, fui ver como é que tá os meus ganhos. E quando eu abri, tava uma fonte desse tamanho assim, que eu quase não conseguia enxergar. Eu peguei e fechei a janela, no que a janela voltou, pá, na mesma hora tocou corrida. Seria esse um bloqueio branco ou eu tô louco? Deixa no comentário aí se por acaso tu percebeu isso, essa alteração na fonte ali do aplicativo do Uber, né? E se tu sentiu que talvez isso esteja, se por acaso percebeu essa diminuição na fonte, se isso interferiu na demanda que tu, né? Tanto que agora, eu fiz essa corrida que eu peguei, trouxe a moça ali pra Venâncio Aires, e quando eu ia começar com você, aliás, cheguei a começar a conversar com vocês, já tocou em seguida a outra corrida, que é o que vinha vindo hoje, né? Hoje tá assim, tá tocando sem parar. Mas eu fiquei 5 minutos ali agora, porque eu cancelei uma. E no que eu cancelei outra, no que eu cancelei uma, eu recusei a próxima, que era pro Pontal, de castigo. Será? Ganhei o dia. Pensei em gravar, mas vamos guardar isso no meu coração. Trouxe o Batista agora, o velho, caindo os pedaços, literalmente, de bengala. Ele sentado aqui na frente comigo. Tchau, seu Batista! Prazer falar com o senhor. Ele é o pai da Alexandre, que me chamou no caso, né? Trouxe ali do bairro Chácara das Pedras aqui pra Gonçalves Ledo, no Partenon. Uma simpatia, deve ser, ele disse que tem quase 90 anos de idade. Tá na capa da gaita, de bengala. Veio sentado aqui na frente porque não consegue dobrar as pernas, aquela coisa toda. E o discurso que ele deu pra mim agora no final, cheguei a me emocionar. Quando chegar em casa, reza uma Ave Maria, agradece por tudo que tu conquistou, patati patatá, porque amanhã tem tudo de novo, diz ele pra mim. E eu respondi de novo, de novo e de novo, como se ele conhecesse o meu bordão, né? E dando graças a Deus durante a viagem, não sei porque o assunto veio. Ah, sim, aqui na Vicente tinha um Uber parado na esquerda, com o pisca-alerta ligado, trancando o trânsito, como eu, há coisa de 1 hora atrás, falei pra vocês, quase na mesma situação, praticamente na mesma situação. Eu consegui desviar e passei reto, passei batido. E ele, olha só, o cara parou no meio do trânsito. Deve ser um Uber aguardando passageiro. Assim, como assim aguardando passageiro? O passageiro tem que esperar na calçada. Seu Batista, isso aí deveria ser regra de educação, né? O passageiro sempre esperar na calçada, mas essa infelizmente não é a nossa realidade. Ele começou a falar que muitas pessoas, eu só fui concordando porque estava tudo certo o tempo inteiro. Muitas pessoas dependem de Uber, muitas pessoas só se movimentam com Uber. Ele mesmo não consegue subir no ônibus cada escada. E ele disse que tem um carro, até vou dar uma espiada, ver se consigo ver que carro que é, que está parado na garagem não sei quanto tempo porque estragou o motor. E ele acha que parece ser um Siena, é um Fiat. Acho que é do Siena antigo, aqueles antes do Gran Siena.
Ele disse que, 18 pilas pra onde? Teresópolis não. Ele disse que não vale a pena arrumar o carro dele, porque vai que custar lá, tem que trocar o motor. Ele prefere andar de Uber, enfim. Por mais passageiros como o seu Batista. Principalmente que ele falou pra mim, pro Daniel. Que ele falou pra mim, pro Daniel agora no final. Ah, que delícia. É pra isso que eu vivo. Agora deixa eu me movimentar, porque tocou duas que eu recusei. A fonte já deve ter diminuído ali. Então deixa eu sair daqui. Ó, 10 pila pra onde? Batista Xavier, não. Que esse, ônibus de excursão 2 ou 3? O que tem aqui? Uma escola? Deve ser isso, uma escola. O pessoal deve estar voltando ou saindo pra excursão, não? Isso aqui é uma escola? O que é isso aqui? Pertence, inclusão que move o mundo. É um monte de gente de mochila e tal. Mais 10 pila pra Vila São Judas Tadeu também, não. Vila São Judas Tadeu, se eu não me engano, é a Tuca, né? Ou é a vila que tem ali lá da PUC, né? Não sei, mas eu recusei. Deve ser tudo chamada de dentro do Bourbon, eu não vi a origem. Sair daqui, pegar Ipiranga, fazer o retorno para ir no Elefantinho e esperar. Se não tocar antes, meu principal passageiro do dia, o próximo. E saí de edredom de novo. E adivinha pra onde eu vim? Sava Clube. Que nem ontem que me arrependi profundamente. Na verdade eu não me arrependi de ter vindo pra cá. Ah, sim, foi isso mesmo. Tá, esquece. 6h05 da noite, anoitecendo em Porto Alegre. Porto Sol maravilhoso. Mas daqui eu não consigo mostrar porque tem a Vila dos Pescadores aqui. Eu vou ali no posto da Diário de Notícias e preciso mijar como se não houvesse amanhã e esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Mas hoje é diferente, né? Hoje é sábado, tá mais cedo do que ontem. Ontem era 8 horas da noite, se bem que eu apostei nisso ontem também, por ser sexta, que teria demanda para voltar fácil, entre aspas. E não rolou, mas hoje vai ter com certeza. Agora eu tô off, literalmente. E eu preciso mijar. Pra atacar no meio, pra dar no meio dessa perninha agora, que eu não canso de falar. Que a perna entre 6 e 8 da noite aos sábados, pra mim é a melhor da semana. Então vou ver se eu consigo aproveitar ao máximo. E depois fazer as contas das moedas, ver quanto que falta pra meta. E dar ali no meio, né? Eu vim buscar aqui no meio da Bonja uma viagem pra... Eu acho que é pro Lauros Gastronomia, lá na José de Alencar. Então eu tô subindo aqui a principal aqui, quem vem lá do Renner em direção ao Protásio. E há 3 carros à minha frente, estava indo uma viatura da brigada. Daí eles chegaram ali, a viatura da brigada parou em frente a um boteco. Desceram os caras tudo com a arma na mão. Daí pra minha frente tem 2, 3 carros, nas minhas costas tem uma meia dúzia já trancando a rua. Não dá nem pra manobrar pra fugir daqui. Não que eu quisesse fugir, eu só queria pegar uma passageira e ir embora. E estamos aqui agora. E o cara lá com a arma na frente do boteco. Não sei o que aconteceu. E eu tô no fogo cruzado. Esse é o problema de entrar nas vilas, pessoal. Muitas vezes acontecem situações assim, né? Vamos torcer para que vocês vejam esse vídeo. Porque se vocês verem esse vídeo é porque nada aconteceu. Ou que deu tudo certo no final, né? Estamos trancados aqui, sem saber o que vai acontecer agora. Vou parar de filmar, que tá cheio de populares, como dizem, né? Lá na frente do bar. Torcer para não acontecer alguma coisa. Estão saindo agora 2 viaturas da Homicídios e 2 brancas que eu não consegui entender de onde, só diz Ministério da Segurança e Justiça. Meu passageiro está aqui na próxima rua à direita. Vou fugir da confusão em direção à tranquilidade. Matheus já mandou mensagem que eu não sabia o que está acontecendo. Quase peguei o carrinho. Lá tem outra viatura da brigada subindo, ó.
que merda, sabe? Enfim, eu não costumo fazer isso. Dificilmente entro para buscar passageiro em vila, por causa dessas questões, né? Nunca sabe o que tu vai encontrar aqui no meio. Eu não tenho medo dos moradores, já falei isso. Tenho medo da confusão. Numa briga dessa aí só pode sobrar uma perdida, né? E aí nós estamos tudo fodido. Cadê o Matheus agora? Era pra estar por aqui. Tava nervoso. Eu não sei onde é a portaria da Nova Era. Feito aqui, então, trouxe o Matheus aqui pro Lauros, como eu falei. É o cabo. Por que, tá? Mas Daniel, por que tu entrou na Bom Jesus às 7h30 da noite? Talvez porque tenha sido um olho grande. A coisa era boa. Eu vim da Zona Sul aquela hora, eu tava lá rateando. Peguei uma corrida pro bairro Santo Antônio, depois eu peguei uma corrida lá pros Rossi. 2 boas corridas, por sinal. E essa do Matheus foi boa, tirando só o estresse, entre aspas, né? Não aconteceu nada, mas eu fiquei preocupado. Eu fiquei 10 minutos rateando ali nos Rossi. Até que tocou 30 pila pra vir aqui pro Menino Deus. Eu pensei, tá. Chegar perto do Prado de Belas, perto do Pontal, onde tô indo buscar agora, portaria da Nova Era. Eu não faço ideia onde fica. Como é que eu acho? Buscar 3 km, por sinal. Mas tá boa a corrida também. 35 pilas, pegar no Pontal, levar ali pra Rua Liberdade, no bairro Rio Branco. Enfim, fui olho grande, porque já tinha perdido o tempo, não tava tocando nada. E quando tocou no meio da vila pra buscar uma corrida pro lugar, ok. E ainda tem tranqueira de zonais, é isso mesmo, tio? Ah, mas que amadorismo, Daniel, tio. Que amadorismo, Daniel. Ah, hoje tu tá me decepcionando, velho. Ah, se eu fugir aqui, eu vou perder todo esse deslocamento. Vou ter que ir até o Prado de Belas vazio. Posso fugir aqui agora? Eu não vou fugir, tio. Na volta, não vou fugir. É, só a sinaleira, tio. Já tô vendo chifre em cabeça de cavalo. Na real é essa. Enfim, deu tudo certo ali. Foi só aquela confusão que eu tentei mostrar pra vocês. Não vi tiro, não vi correria, não vi gritaria. Só vi aquelas 4 viaturas paradas no meio da vila. Os caras tudo armados dentro da porta no boteco. 2 viaturas de homicídios e 2 viaturas do Ministério da Segurança Pública. Não sei se eles estão fazendo tipo uma busca ou... Enfim, não sei, não faço ideia. Não fiquei sabendo e não pretendo saber. Sei que tá tudo certo. O Matheus cagou pra mim. Cheguei falando pra ele: ah, meu, olha só, tinha 2 viaturas. Aham, deve estar acostumado, né? Deve ver isso aí de vez em quando. Enfim, não vou dizer não entre nas vilas. Deve ter gente dizendo que porque tá preconceituoso, não sei o que. O problema não é o morador, o problema é tu se meter no meio dessas confusões aí, né? Mas não entre na vila, tá? Eu não vou entrar mais na vila pra buscar. Posso analisar, se for o caso, se a corrida for interessante. Mas pra buscar vazio, principalmente. Por que pra buscar não? Vazio, no caso, né? Se os guris estão espiados lá, né? Tudo de olho, tudo antenado pra ver uma movimentação. Aí chega um carro desconhecido e eles acham que talvez possa ser um ganso, ou sei lá, né? As expressões eu não conheço. Eu descobri que ganso é o policial civil disfarçado, né? Eu acho que é isso, pelo que eu entendi que eles falaram lá, o pessoal no comentário daquele vídeo aquele dia. Se eles acham que pode ser um ganso, por exemplo, eu já posso me fuder, tá ligado? Então, se dá pra fazer outra coisa, é fácil. Ah, mas que arrasto, tio. Senão ele tá verde. Por que vocês estão tudo parado aqui, esses bandos de bunda mole? Sábado é assim, né? Sempre assim. Tem jeito. Feito. Um dos problemas do frio é que o cara sua menos e consequentemente mija mais, né? Acho que é a 18ª vez que eu tô indo mijar hoje. Impressionante. Cada horinha mais ou menos. Falando sério, acho que a cada hora eu parei pra mijar. Acho que eu não fiquei 1 hora sem. Isso é muito bom, né? Na verdade. Eu tenho tomado bastante água também. Tô com tosse e toda hora tô com a garganta irritada. Isso é ótimo para o organismo.
Não tem nenhum problema nisso. A questão é que eu também tomo bastante água no verão. Mas eu não mijo tanto. Acho que vai tudo no suor, né? Só pode ser. Pra mim, a minha explicação é essa. Se tu tem a tua, tá tudo certo. Enfim, finalizei a viagem aqui, Alexandre, sua mãe, que ele montou pra entrar, que nem uma boneca. E desmontou pra entrar no carro. Depois ela teve que montar dentro do carro. A viagem durou 20 minutos. Não podia vir o braço solto assim, sabe? Teve que montar a véia depois dentro do carro. E desmontar pra sair do carro e montar de novo na calçada. Estão passeando no shopping. Vamos montar um shopping. Daquelas véias que... estranho falar, sabe? Mas... parecia que ela tava se despedindo de alguma maneira. Bem veinha, bem veinha. Ela tava me esperando numa cadeira de rodas. E quando eu baixei o vidro pra perguntar se a cadeira ia junto, né? Porque quando eu cheguei, o filho tava a mulher do Alexandre também, a nora da véia. Daí a nora apoiou, a véia se levantou, né? A cadeira de rodas, a nora apoiou. E daí o Alexandre foi lá e levou a cadeira pra dentro do shopping e disse, tá, pergunta idiota essa, né? Não precisa perguntar se a cadeira vai junto. Passamos por essa etapa. Eu baixei o vidro, perguntei, ela quer vir na frente? E daí... não, dizendo. E ela vinha assim comentando a paisagem, comentou Beira-Rio, comentou o circo ali do Marcos Frota, como se fosse a última vez, assim. E ele como um olhar cansado, olhando vazio, assim. Ele veio sentar na frente do meu lado. E a Nora ficou segurando a véia lá atrás, né? Deixa eu mijar ali rapidão aqui no Fernando Gomes, que o guri parece que estão fechando tudo ali antes que eles fechem. Mijei. Os caras estão fechando mais cedo esse posto aqui. Tinha uma época, no começo do fim do meu casamento. Eu não vou dizer que vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso. Mas eu não gostaria mais de falar, mas eu me lembrei disso agora. Eu passava as noites aqui, né? Comecei a abandonar a esposa, tá ligado? Aqui, esperando o estouro da Padre Chagas. Trabalhava de madrugada naquela época. E ali até 2, 3, 4 da manhã, todo dia. E aqui era o escritório. Os guri, eu encontrei um grupo aqui de motoristas. Édico, vamos ver se eu lembro de todos. Não vou me lembrar de todos. O Édico, que outro dia inclusive encontrei no posto da CB lá. Deixei 3 litros de álcool com ele. O Fernando, o Testa. Não lembro mais. E aqui uma vez parei aqui pra mijar, assim como quem vai a merda, que nem agora. Esse posto era 24 horas. Daí um deles, o Testa, eu acho, Fernando Cortes, me conhecia do canal, né, daqui. E aí, Daniel, não sei o que, blá. Eu troquei uma ideia e enturmei com eles. E aí, todo dia, assim, tipo, sei lá, quando parava de tocar, eu vinha pra cá e tal. Sempre tinha um ou outro, aquela resenha de posto, sabe? E ali, cada vez eu comecei a chegar mais tarde em casa. Depois, o cara se dá conta, né? Abandonou a mulher pra ficar na rua, fumando cigarro, carregando passageiro. Esse foi o verdadeiro motivo que eu me separei. Já me perguntaram várias vezes. Enfim, mas não é sobre falar sobre isso. Agora estão fechando cedo esse posto. Pô, tu vê, sábado, agora são 8h17, eles estão recolhendo tudo já. E a rua, essa aqui, ó, Fernando Gomes já foi chamado de calçada da fama uma época. Junto com a Padre Chagas, vazia. Será que é o frio? Tem ninguém. O que eu tô fazendo aqui, tia? Tem ninguém aqui, movimento parado. Vou entrar na Padre Chagas pelo menos, estacionar ali. Esperar um pouquinho vou esperar, porque na teoria eu tô bem posicionado. Se bem que já me dei conta. O errado sou eu. O pessoal tá vindo pra cá agora, né? Mesmo que tu não esteja vendo ninguém. Ninguém tá saindo daqui esse horário. Agora as pessoas estão jantando. Agora é a hora da janta, né? Quem tá aqui tá em restaurante, que é o que tem aqui. O Thomas é só depois da meia-noite. Então quem tá aqui tá jantando. Então ninguém vai sair daqui agora. Mas vou esperar um pouquinho. Tem os velhos que moram aqui pra Hilário Ribeiro, Barão Santo Ângelo, Santo Inácio. Vai que eu pegue um aí, né? Perdido. Assim como quem vai a merda.
Eu não falei sobre a respeito hoje, mas aos mais atentos, né? Semana passada eu falei que hoje estaria lá em Rodição, no show da Vera Louca. O Fabrício me chamou. Fabrício Beck, depois daqueles stories que eu fiz lá no Insta. Voltando pra casa, assim como quem vai a merda. Mas as contas não deixaram, enfim, tá tudo certo em relação a isso. E eu tenho escutado já faz umas 3 semanas direto. Mesmo disco. Pá, 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 pá. O mesmo disco que me acompanha há muito tempo, na verdade. Há uns 5 anos eu escuto esse disco, mas não tanto quanto eu estou escutando essa semana. Por sinal. Curiosidade. Tem um rapaz ali, já mandou umas 3 vezes a mesma mensagem. Daniel, tu tá apaixonado? Cara, eu adoraria. É que as letras do Vera falam de amor de alguma maneira, né, e tal. E eu curto pra caramba. Hoje, inclusive, fiz um stories ou 2. Todo dia quando eu tô escutando, quando pega, eu faço stories lá cantando no Insta lá e tal. Tá tudo certo. Mas por que tu falando do Vera Louca assim como que vai a meta pra dar satisfação? Por que não foi pra Rodição? Não. É porque o penúltimo passageiro que eu trouxe aqui pra Zona Sul, eu peguei lá esqueci. Lá na República, Cidade Baixa. Eu trouxe aqui pra Marituata e tava tocando Palácio dos Enfeites. É uma música muito bonita, na minha opinião. Eu gosto muito, talvez a minha preferida. Hoje eu vou colorir as teclas do controle remoto. Cicletas verdes vêm e vão e vêm. E vou tatuar o teu rosto no meu braço, que é pra quando viajar no rock and roll. É uma viagem a letra dele e tal. E enfim, a melodia, pro meu gosto, é perfeita. E daí ele começou a cantar, eu disse, não é possível, tem mais alguém em Porto Alegre que também canta essa música quando toca. Como eu tô escutando o álbum, na sequência tocou a bailarina assim, hoje eu conheci uma bailarina e ela é muito linda. Enfim, ele seguiu cantando, disse, não, tu também é fanático pelo Vera Louca. E daí veio conversando sobre a Vera Louca, daí descobri, ele me falou, né, na verdade, tu sabia que eu sou da mesma cidade do Fabrício? Quero ver se tu conhece Vera Louca então. Tu sabia que eu nasci na mesma cidade do Fabrício? Eu olhei pra ele assim, que tu também é de Tupanciretã. Assim, tu conhece os caras, né? Daí ficamos trocando uma ideia, tricotando sobre a Vera Louca e tal, trocando informações. E ele fez mas eu não falei que eu tenho canal, nada, não abri essa questão pra ele. E daí ele pegou e fez um stories e mandou pro Diego, que é o percussionista, do acordeão. Que da banda, no caso, né? E fez um stories ali, um WhatsApp, sei lá, enfim, fez um vídeo. Olha aqui, o Uber do Vera Louca, Então, se vocês virem por aí algum perfil, o Uber do Vera Louca, é fake, tá? O Uber do Vera Louca sou eu, segundo meu passageiro. E que bela viagem descontraída que foi. Me trouxe pra casa. Eu vim aqui pra Marituata com ele. Daí quando eu ia desligar, eu achei que ia dar um acidente ali agora. O cara passou no vermelho, aquele carro vermelho lá, acho que um K. E o motoqueiro também se adiantou. Eu achei que eles iam se encontrar. Uma vez eu vi uma viatura da brigada com as 4 patinhas pra cima, bem nessa esquina aqui. Moto com cavalhada. Vai ser uma perseguição, alguma coisa assim, né? Pra viatura virar, de capotar, de ficar paradinha assim, ó. Com as 4 rodinhas pra cima. Se perdeu. O que tava falando? Daí quando eu ia ficar falar com vocês, tô com 15 pila pra pegar no Zafari. No X, tava com 8 pila de dinâmicos. Tá, vou se divertir agora aqui, né? Peguei a corrida. Fui lá no Zafari pra ver, né? O Zafari da Ota. Se tem compra, eu não vou levar, claro que não. 2 km, 4 minutos, 15 pila no X. Coisa linda, né? 2 moças, cada uma com uma sacola, só pra fazer uma jantinha e tudo certo. Larguei aqui na Afonso Arinos e pensei, tá, agora vou mais meia horinha, fechar uma meta, né? Não, faltou 30. Faltou 30 porque a dinâmica morreu. Aquela dinâmica que vão e volta. Daqui a pouco ela vem. Agora não são 15 para as 10, às 10 horas ela vem. Eu sei que ela vem. Quando eu chegar em casa eu vou pro celular pra fazer esse vídeo aqui. Vou abrir o Uber pra fazer minhas contas lá e transferir, fazer meu Pix, aquela coisa toda. Vai estar tudo mais 15. Mais 15 eu acho que hoje não. Tudo mais 8, mais 7, mais 12. Mas eu não vou me arrepender. Não, muito pelo contrário. Foi bom o dia de hoje. A noite ali foi gelado e tal. Deu uma parada, deu uma amorcegada.
Mas quando tocou essa 20 pila que eu trouxe lá da República aqui pra Zona Sul, tá, vambora. Ontem eu me arrependi de ter ficado mais lá batendo cabeça, esperando. Hoje não foi necessário. Fiquei 30 pila atrás. E o que é um peito pra quem tá todo cagado, né? Enfim, amanhã vamos sair pra trabalhar de novo. Não sei se vou gravar ainda. Talvez eu grave. Provável que eu grave, né? Vocês me carregam junto e eu carrego junto vocês. Eu já não consigo mais trabalhar sem estar falando, sem estar gravando. Graças a Deus, talvez, né? Enfim, a não ser quando eu não consiga. Quando a cabeça não tá boa. E graças a Deus, desde aquele dia, terça-feira, já citei isso hoje, né? No início do vídeo. Semana, pra mim, psicologicamente falando, tá ok. E meu amigo, não estou apaixonado. Infelizmente, poderia estar, deveria estar, gostaria de estar, gostaria. Mas tá tudo certo em relação a isso. Mas não, eu não estou apaixonado. Se estou apaixonado é pela banda Vera Louca, isso sim. Pela música da banda Vera Louca, que realmente eu gosto pra caramba. E que as letras são de amor, então daí a pessoa talvez tenha levado isso à tua conclusão, né? A tua conclusão tenha levado a isso. Isso tenha levado a tua conclusão. Sei lá, perdi as palavras. Tô subindo a lomba aqui, então, chegando em casa. Agora curti o jogo 6, Pacers e Knicks. Tá 3-2 pro Pacers. E se ganharmos hoje, vamos pra final contra quem mesmo? Contra os Thunder, né? Vai ser bonito de ver essa série, Pacers e Thunder. Dois belos times de basquete. Vai ser massa de acompanhar, né? Bem de sangue doce. Que foda mesmo tá sendo torcer pro Grêmio ultimamente. Foda mesmo. Tá aí tu aí com o piso alerta, tia. Vai! Não te arrasta. Enfim, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhe suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.